Olá, seja bem-vindo ao primeiro vídeo da série, tá? De antemão eu digo, eu não tenho muita experiência em gravar vídeos, não é muito a minha praia, mas eu resolvi iniciar uma série de vídeos ensinando, tá? Um pouquinho de engenharia reversa, tal, bem básica, tal, ah, porque eu acho que a gente precisa compartilhar conhecimento, né? Bom, então vamos iniciar. Nessa série de vídeos eu quero primeiramente explicar, né, várias coisas, vários conceitos necessários para você poder, depois você vai caminhando com seus próprios passos, mas você poder iniciar com engenharia reversa, né? Eu sei que esse vídeo também não vai ter muita visualização, porque a comunidade eu acho que é bem pequena de engenharia reversa no Brasil, né? Eu poderia estar gravando esse vídeo em inglês, que eu acho que teria muito mais visualização e muito mais pessoas interagindo, mas eu preferi gravar em português mesmo, porque eu acho que falta muito conteúdo, né, bom em português. De antemão, né, deixa eu me apresentar, meu nome é Keu, eu atuo com engenharia reversa há muito tempo, não é de hoje, e trabalho como, tenho uma empresa chamada Fluxus, né, sou empreendedor então. Eu não gosto do termo empresário, mas eu prefiro o termo empreendedor, né? Porque eu tô suscetível, como qualquer pessoa, a não ir trabalhar e realmente não conseguir nada. Então eu prefiro o termo empreendedor. E também atuo um segundo emprego como especialista em segurança da informação e engenharia reversa. Bom, vamos iniciar, né? Chega de falar de mim, eu acho que isso não interessa tanto assim como um conteúdo. Mas bom, vamos lá. Para seguir esse tutorial, carinha, você vai precisar do AIDA, tá? Do AIDA Freeware. Por que eu escolhi o AIDA? Porque o AIDA é uma ferramenta mais usada. Se você depois que assistisse essa série de tutoriais minha, você for atrás de conteúdo, você primeiramente só vai achar conteúdo muito bom em inglês, tá? Então vale a pena você pegar um tempinho também, fazer um Duolingo, né? Cara, separa aí uma horinha do seu dia, né? Um tempinho do seu final de semana, uma horinha aí. Vale a pena, né? Vale a pena, super demais. E isso vai te ajudar muito no futuro. Saber um pouquinho do AIDA. Aí eu escolhi a versão freeware do AIDA mesmo. Ele vem, né, com uma versão do decompiler para 64 bits, tá? E a 64, se você não sabe, esse é o prefixo do Intel. É baseado em cloud, tá? Sem problema, porque a gente vai fazer aqui. E não ele permite você salvar o banco de dados, mas não permite você ganhar dinheiro com isso, entendeu? Porém, todavia, no entanto, eu vou ensinar também outras alternativas, como o Ghidra, né, da NSA. Nós vamos aprender a mexer com o Ghidra e com o Jab Disassemble também, tá? Então, primeiramente, vamos baixar aqui o AIDA Freeware, né, para Windows. Eu estou aqui baixando da versão 8.1, pode ser que no futuro, quando você estiver vendo esse vídeo, você tenha baixado de uma versão mais nova, né? Então, não vai ser um problema também, isso, não se preocupe. O AIDA dificilmente ele muda a interface dele, né? Se você pegar e googlar aí a versão do AIDA 6, o AIDA mais antigo, o AIDA 7, você vai ver que a interface é basicamente a mesma, com algumas melhorias, tá? Mas bom, antes de iniciar, o que o AIDA ele faz? Quando você compila um binário, ele gera algumas estruturas, né? Essas estruturas existem características. A estrutura do Windows é chamada de PE, a estrutura do Linux é chamada de ELF, né? Do Mac é chamada de March alguma coisa, né? Eu não tenho tanta experiência com o Mac, então me desculpa se eu estiver falando besteira, tá? Mas bom, basicamente, aqui nós temos por exemplo, como que funciona essa característica desse pé. O que o AIDA ele faz? Ele parseia essa estrutura, né? Então aqui nós temos, por exemplo, a image DOS header. O primeiro byte é um MZ, né, que é apelidado de iMagic, tá? iMagic.
Para acessarmos os demais campos, as demais estruturas, a gente utiliza o ELFA New, né? Aí a gente tem o Image Init Headers, Image File Headers, né? Uma coisa que e o Image Optional Header. Uma coisa que é muito importante aqui, que você vai utilizar muito, é muito interessante você entender da estrutura do PE. Por exemplo, Entries of Entry Point. O Entries of Entry Point, ele permite você descobrir qual que é o entry point do seu programa. Já veio de antemão, não é o main, né? Porque, putz, eu acho que é uma das grandes confusões para quem está começando em confundir o main com o entry point. Não, cara, não é, né? Por exemplo, no Visual Studio temos uns ajustes de stack, né? E várias chamadas antes de realmente ele chamar seu main. Você vai ver isso, tá? No decorrer desse vídeo, porque eu acho que é essencial você ter essa base para poder continuar, né? Aí, então, temos o entry point, temos a base do código e temos a image base. Image base também é muito importante, porque vamos supor que no futuro você vai ver, você vai estar trabalhando com binário, a gente vai fazer algumas coisas assim, e você precisa da image base, que vai ser, por exemplo, uma região onde inicia o seu PE, tá? O ponteiro para a image base, ele aponta diretamente para o início da estrutura image.header. Nós vamos ver isso aqui em prática também. Aí temos o section line e várias coisas. O tamanho da imagem, para a gente medir. Isso aqui é muito importante. Vamos supor que a gente queira inserir uma seção no BE, tá? A gente precisa modificar o size of image. A gente tem o checksum, mas é só usado para drivers, tá? E isso é muito importante também, quando a gente for fazer patch em driver. Eu não pretendo, eu acho, né? Tudo indica que não, fazer essa parte de patching para drivers. Bom, outra coisa que é muito importante é o Image Section Header. Por padrão, no PE, galera, todas as seções, elas têm um nome de, no máximo, 8 chars, ou 8 caracteres, tá? Então, vamos supor, os mais comuns, alguns prefixos mais comuns são data e data, temos o ponto text, né? E no caso do Delphi, o ponto code, tá? Mas isso não é uma limitação. Por quê? Porque, galera, funciona assim. Me desculpa, deixa eu dar uma aberta aqui. Vamos pegar um PE. Eu não sei se eu vou ter um PE aqui em antemão que eu possa abrir sem comprometer alguma coisa, galera. Então me desculpa, eu vou ficar sem ter um exemplo aqui agora. Não vou poder mostrar por causa que eu posso expor também outros binários que eu não posso mostrar a público. Enfim, continuando. Vamos fazer uma pausa. Vou fazer uma pausa nesse vídeo e eu já retorno. Pessoal, desculpa a pausa. Continuando. Agora vamos então explicar isso aqui mais didaticamente. Lembra que eu falei sobre as estruturas do PE? Se nós pegarmos aqui, por exemplo, a editora hexadecimal, né? Eu peguei aqui a DLL do próprio AIDA, tá? AIDA.dll. Esse aqui, no caso, ele tem o MZE. Esse aqui também é uma característica padrão do Windows, tá? Mas o que vai importar pra gente aqui é esse MZ só, né? Se ele tiver um MZ, ele é um binário válido, um PE válido. Ele também tem que ter aqui uma assinatura do NT Headers aqui, que está aqui embaixo, que seria o PE, tá? Esse carinha aqui. Mas onde começam nossas sessões? Como eu falei, galera, aqui temos as sessões, ó. Um ponto text, né? O tamanho máximo, o ponto conta, tá? E o tamanho máximo é 8 bytes, tá? Desculpa, galera, desculpa. 8 chars, 8 bytes também, né? Da mesma forma, temos o iData, temos o TLS, temos o relock, né? Essas são algumas características das sessões. Bom, o que é interessante a gente conhecer com as sessões? Nós temos o nome, nós temos o virtual size, né? Seriam 4 bytes aqui, beleza? Não, fiz errado. 4 bytes, né? Little India, beleza? Também é uma característica, vai ter que aprender Little India e Big India, que também eu pretendo abordar isso também. Aqui temos o virtual size, no caso 8sec, eu acho, né? Para ficar mais fácil, eu peguei aqui o CFF Explorer, tá? Não precisa se preocupar em instalar o CFF Explorer agora, a gente pode instalar depois, mas eu vou explicar que com o CFF Explorer é uma ferramenta que provavelmente vai ser sua colega ao máximo na sua vida de engenharia reversa, porque o CFF Explorer, se eu não me engano, é uma ferramenta maravilhosa, ela existe lá desde 2012, né? E nos permite
termos acesso direto da janela de contexto ali para fazer um parsing do seu PE rapidamente, assim, para você poder verificar os campos, e é muito, muito bom mesmo, tá? Vamos então comparar. Pretendo também fazer um videozinho, onde a gente vai fazer uns parsing, tá, do PReader. Eu acho que é essencial a gente fazer um parsing do PReader, porque vai nos auxiliar no futuro a entender melhor como funciona um PE. E é essencial a gente saber como funciona um PE para a gente poder fazer engenharia reversa no Windows, tá? Porque no futuro, quando você for estudar também sobre Packers, você vai ver que a característica dos Packers é um pouco esse PE, né? Por exemplo, alguns anti-cheats, eles apagam o cabeçalho do PE. Simplesmente apagam. E não é característica só de anti-cheat isso aí também. De vírus, de propriamente software comercial que está querendo proteger uma propriedade intelectual também, tá? Então, é interessante saber disso também. Aqui, o que é interessante sabermos? O nome de uma sessão ela não pode ter mais que 8 bytes. Nós temos o virtual size. E nós temos o virtual size. Temos um virtual address, né? Mas, como isso aqui só vai importar pra gente quando a gente tiver com o binário mapeado na memória. Como que podemos mapear um binário? A gente lê todo o conteúdo e carrega na memória? Não. Não. Você usa o map view of file para fazer isso. Tá? Mas continuando. Nós temos aqui o raw size. Né? O raw size, ele seria o tamanho do PE. Tá? Você vai ver que está igual, né, o virtual address. Tá? Então, o raw size seria o tamanho desse PE. Né? E temos o raw address. É onde começa essa seção dentro do seu PE. Né? Se você pegar aqui, ele vai começar em 0x200. Tá? Se você pegar aqui DC, ele vai começar aqui. Ó. Essa é nossa, aqui começa o nosso cabeçalho, a nossa seção text. E ele vai se estender a todo esse raw. Né? Todo o tamanho do raw para baixo. Né? Então você conta tudo isso aqui para baixo. Aí você vai ter todo o conteúdo do seu text. Isso fica interessante no futuro com o que eu for explicar. Né? Mas por hora tem isso como base. Outra coisa que nós temos são as características. Isso aqui é muito importante, porque através das características você consegue saber se essa text ela é só para leitura, né? Se você pode executar, porque tem isso também, tem a questão da paginação de memória. É essencial você saber a paginação de memória do Windows ou do Linux, porque senão você não vai saber se pode ou não ser executado, se aquela página vai ser ou não executada. Já pensou você tá lá revertendo um binário inteiro e você achar uma rotina ali, né? Por exemplo, vamos supor, eu estou fazendo engenharia reversa de um ransomware. Aí eu peguei, descobri ali que ele tem uma seção .rans que tem as características, por exemplo, aqui C0040. Olha, ele não tem a permissão de execução, mas ele tem a permissão de leitura. Será que ele está usando isso aí? Será que ele está executando essa rotina? Ou será que ele está pegando, está usando, sei lá, um virtual protect, mudando a paginação da memória e depois parseando esse endereço base dessa seção, né, num typedef e chamando isso aí para executar depois? Você não sabe, né? Então é importante saber também da paginação de memória. Eu pretendo abordar isso nesse curso, né? Torço que eu consiga fazer isso. Outra coisa que é muito importante é o Export Directory. Aqui é muito interessante, galera, porque você consegue ver, por exemplo, aqui nessa DLL. No caso da DLL, eu acho que é mais comum do que no PE. Funciona no PE, mas na DLL é mais comum ter o Export Directory. Né? Vamos pegar aqui o do Corkami, que ele é muito bom. Corkami fez pra gente uma descrição detalhada aqui do nosso cabeçalho PE. Sério, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui ajuda muito quando você estiver fazendo um parsing de um PE. Tá? Eu não digo que você vai precisar decorar isso aqui. Tá? Acho que ninguém decora isso aqui.
Se você decora isso aqui, ou você é muito bom, ou você tá mentindo que você decorou isso aqui, porque você não decorou isso aqui, tá? É importante você conhecer como que faz para funcionar isso aqui. Como funciona um cabeçalho PE. Mas você nunca vai falar, eu domino um PE, tá? Mas vamos lá. No Export Directory, por exemplo, eu tenho a minha DLL e eu tenho um executável. Nessa DLL eu fiz uma rotina. Por exemplo, aqui o IDA, o que ele está fazendo? Ele está fazendo aqui um MD5, né? Um MD5 Update, né? Esse MD5 Final, ele permite que, por exemplo, seja feito o MD5 dele. Então, sei lá, ele passa um context, provavelmente deve ser uma struct, que é a característica desse tipo de função exportada de DLL, e calcula ali o MD5 de alguma string, alguma coisa, né? A partir disso, eu consigo chamar a partir do meu software, né? Então, quando você chama a partir do software, quando você dá um load library, o que ele faz? Carrega aida.dll na sua memória, né? Quando você dá um get proc address, o que ele faz? Ele pega o hmodule, se eu não me engano, do aida.dll e procura na sua export table MD5 final, né? E te retorna o endereço dessa função para você executar, entendeu? Outra coisa, vai ficar aí meio que de desafio, né? Eu não posso cobrar desafio agora do pessoal, nem comecei direito o tutorial, vou cobrar logo na primeira aula um desafio, não. Mas vamos supor, mais pra frente eu vou cobrar esse desafio, eu acho, né? Vou cobrar como se fosse um TCCzinho desse cursinho aqui. Será que eu consigo mapear, carregar via load library mesmo, ida.dll, e ao invés de usar o getProcAddress para recuperar o MD5 final, eu não consigo parsear o pheader, recuperar o export directory, usar uma typedef, reinterpretar esse conteúdo como uma função executável? Será que eu consigo? Respondendo de antemão, você consegue. Você consegue fazer isso, desde que esteja mapeado na sua própria região de memória, tá? Mas, isso eu vou cobrar depois, porque a gente vai ter que ensinar também como funciona. Mas, basicamente, o Image Export Directory, nós temos o RVA da função, Relative Virtual Address, né? O name, ordinal, né? O name, e o name RVA. O que seria... o que é function RVA? É onde que ele está dentro do seu PE, tá? Então, se eu pegar lá a image base, né, e somar, mas eu tô confuso, o que é um image base? Vamos lá, ó. No seu pheader, você tem aqui, ó, image base, né? Eu não garanto que ele vai sempre carregar nesse endereço, depende de uma série de fatores, por exemplo, o ASLR, né? Mas, basicamente, vamos supor que ele mapeou esse endereço. Então, esse aqui é o endereço base. Se a gente somar esse endereço base com esse RVA, nós vamos ter a função do MD5. Então, vai ter lá todo o ajuste de stack, os parâmetros sendo passados e tudo mais, né? E isso aí. E o name RVA seria a mesma coisa. A gente pega o image base, soma com o name RVA, e a partir do name RVA a gente interpreta isso aí como um char, um ponteiro para char. Provavelmente ele já vai ter o terminador /n, /o e tudo mais. E a gente consegue recuperar um nome. Né? Qual que seria esse nome? MD5 Final. Então é isso que o CFF Explorer está fazendo, é isso que o DAI faz. Se você não conhece o DAI é esse cara aqui, ó. Só esperar um pouquinho, porque o meu DAI aqui ele tá meio zoadinho. Eu colaboro fazendo a tradução do DAI, então provavelmente eu tô com uma versão aqui que não está muito estável também, tá? Mas basicamente é a mesma coisa, assim que o DAI funciona. E o DAI ele é uma ferramenta maravilhosa, tá? Eu falo isso sempre, mas o DAI é uma ferramenta maravilhosa, porque, cara, você consegue descobrir várias coisas. Consegue descobrir se um binário está paqueado, você consegue, agora na nova versão que o Horus implementou, por exemplo, fazer uma busca no vírus total, né? Então é muito bom, isso aqui também é muito útil. Mas basicamente é assim que funciona aqui, por exemplo, um Export Directory. O Import Directory. Import Directory são
algumas dependências, entre aspas, muitas aspas, que o seu PE está usando, tá? Que o seu PE está usando como dependência. Aqui é muito importante se atentar, né? Vamos descer aqui um pouquinho, vamos voltar aqui no resumo do Corkami. Aqui tem uns exemplos, né? O import ele tem, por exemplo, o image import descriptor, e aí temos os tank data, que temos os endereços das funções. Então, por exemplo, a gente tem uma descrição, por exemplo, ó, da kernel 32, né? Eu tenho uma função, por exemplo, aqui na import, desculpa galera, image import descriptor, nós temos os nomes de todos os módulos que estão sendo importados para esse PE, tá? Aí o image tank data, import, image import by name, a gente tem o nome dessa biblioteca. Por exemplo, lá load library, né? Por exemplo, do kernel 32, está sendo carregado. Então a gente tem que fazer um parsing na image tank data. Isso aqui é muito importante, porque a tabela de importação ela é de suma importância para o seu PE funcionar. Não importa se você está compilando, sei lá, tô compilando em Rust, tô compilando em Go, tô compilando, não sei lá, cara, tô compilando alguma coisa. Sempre vai ter o import directory. Não tem como não ter. Se não tiver import directory é porque está resolvendo dinamicamente isso aí, tá? Independente da linguagem, sempre vai ter. Por quê? Porque ele depende da API do sistema operacional. E é aí que está sacado na engenharia reversa, né? Você não estuda como funciona a linguagem em si. Você estuda a abstração, que, por exemplo, você tem que saber que se eu chamar, por exemplo, uma função X de uma linguagem, provavelmente ele vai estar chamando, para ler um arquivo, por exemplo, provavelmente ele vai expandir isso depois para um read file, que é uma API do Windows, entendeu? Outra coisa também que é muito importante é, por exemplo, outra conta, porque tipo, se eu chamo também uma read file da Windows, na verdade eu estou chamando uma NT read file, né? Que é uma syscall. Então existem muitos conceitos que a gente precisa ir pegando para poder fazer engenharia reversa. Isso é com o tempo, né? Porque por isso que eu falo, sempre falo com meus amigos, tal, a galerinha que me acompanha. É muito importante você saber como funcionam as APIs, né? Eu pretendo fazer um curso também de API do Windows, né? O Windows System Programming, porque eu acho que é essencial, né? Eu acho que está faltando conteúdo para a gente aprender junto, pessoal. Então, esse é o meu objetivo. Espero conseguir. Também não tenho muito tempo. Estou fazendo isso aqui no começo da manhã, inclusive antes de ter um compromisso também, uma reunião com um colega meu. Então é muito importante. Por exemplo, temos aqui o RVA da kernel 32, aí temos também aí as tank data, como eu falei, que temos os nomes, né, do que ele está importando, as APIs do sistema operacional e tudo mais. Por exemplo, galera, o VM Protect, dando um exemplo agora de um protector comercial, ele carrega ali alguns módulos na IAT padrões, tá? E isso é interessante porque são módulos necessários para ele carregar, mas ele resolve dinamicamente de certa forma. A IAT está ali no binário, claro, está criptografada. Até a versão 3.5, a IAT poderia ser resolvida simplesmente através de uma subrotina. Tanto que tem vários parsing de VM Protect por aí. Mas, a partir das próximas versões, ele já começou a criptografar, está usando mutação. Então a gente vai ver também essas coisas com o passar do tempo, né? Para a gente poder entender a importância da IAT. A IAT ela é muito importante para o seu PE funcionar corretamente, né? Como, por exemplo, você tem um binário pequeado, você tem que corrigir a IAT, você tem que corrigir relocações do binário. Tem vários fatores que você precisa saber que são necessários para você poder se tornar um bom engenheiro reverso, né? Aí temos os exceptions directory, temos os relocations, o TLS e tudo mais, né? Essa foi uma abstração básica do PE Reader, né? Eu não continuei, não me detalhei com isso aqui, tá? Tem muita coisa pra gente ver. Tem muito conteúdo legal para nós estudarmos juntos. Eu espero que a gente consiga, né, estabelecer uma amizade e que esse vídeo também tenha alguma visualização, porque eu acredito que não vai ter. E podemos, né, estudarmos juntos. Então, por exemplo,
Aqui, depois que você baixar o AIDA, você executa ele. Tá? Não tem segredo, pessoal. É Next, você aceita, Next, seleciona o path, Next, install, ok. Seu AIDA já está 100% instalado. Não tem segredo, é seu AIDA Freeware. Né? Outra coisa que é muito importante para seguir esse tutorial. Se você está fazendo engenharia reversa no Windows, não vai querer usar... Você vai funcionar, obviamente, não estou desmerecendo. Mas usa o Visual Studio. Né? É uma IDE já para programar para o Windows. Usa o Visual Studio. Vamos baixar aqui, versão Community mesmo. Né? Desculpa que eu estou usando uma VM, está bem lentinha a VM. VM não é bom. Tá? Nos próximos tutoriais vou seguir aí a partir do meu host mesmo. Tá? Eu acho que fica mais rápido. Mas também não tem segredo. Baixou o AIDA, baixa aí o Visual Studio, tá? Vamos esperar que ele baixar. Eu vou dar uma pausinha. A hora que baixar eu volto. Baixando aqui, vamos executar. Ó, não tem segredo nenhum. Você dá um sim. Tá? Vou esperar um pouquinho. Bom, continuando então. Vamos continuar aqui. Após você abrir, dar um yes lá, tal, para as permissões de WAC e tudo mais, vamos iniciar aqui, ele vai fazer mais algum download, tá? Vamos esperar um pouquinho. A hora que ele terminar eu volto. Voltando, pessoal, aqui eu peguei a versão Community 2022, tá? O que você vai precisar aqui? Ó, desenvolvimento para desktop, né? Aqui seria C Sharp, não é interessante agora, desenvolvimento mobile a gente não vai ver agora, Python agora a gente não vai ver, né? Mas o que mais interessante é desenvolvimento para desktop com C++, tá? É o que você mais vai usar. Não vamos instalar o CMake também não, por enquanto, né? Vamos usar mesmo o SLN do Visual Studio mesmo, e no mais seria isso mesmo. Isso aí mesmo. Acho que não tem muita coisa pra gente ver não. Compilador Seleng não, ok. Então, basicamente seria isso, galera. Clica aqui, pega aqui o desenvolvimento para desktop com C++, libera 8 GB do seu HD, dá um instalar, e depois de instalado, é só você abrir o Visual Studio e continuar. Bom, continuando, eu não pretendo fazer uma introdução do AIDA nessa videoaula, porque eu acho que vai ficar muito longo. Eu acho que é melhor eu separar uma videoaula explicando como funciona o AIDA, mas primeiro, obviamente, eu preciso fazer uma videoaula inicial explicando como funciona o Visual Studio, para só então irmos para uma videoaula explicando como funciona o AIDA, tá? Aí eu acho que a gente pode continuar. Ok? Pessoal, de coração, espero que vocês tenham gostado, essa foi só uma introdução, tá? Algo bem básico, eu não tenho tanta experiência em gravar vídeos, espero ter conseguido mesmo passar um conteúdo, né, mesmo que seja básico aí, bem básico, agregue para alguém, tá? Se quiser me acompanhar, segue aí o canal, se inscreve no canal, deixa um like aí, né? É importante aí para chegar até mais pessoas, né? Criar a nossa comunidadezinha, né? Eu tenho o objetivo de criar uma comunidade aí no Discord, então fica de olho aí também na descrição do vídeo, né? Pra ver nossa comunidade Discord, entra nela aí, bora bater um papo, né? Bora colaborar, se você tiver um conteúdo legal, quer mostrar também, sem problema, vamos conversar, né? Mostra aí seu conteúdo também, sem problema, tudo na paz, né? Então, é isso, pessoal. Isso é o básico do básico do básico, tá? Tem muito conteúdo que eu quero passar pra vocês, espero que eu consiga passar pra vocês. E mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Entra aí no nosso Discord, bora bater um papo e tudo mais. Obrigado e até mais, pessoal.